Olá, boa noite. A gente começa o TN2 de hoje com as imagens do momento em que uma piscina desaba em um condomínio de luxo em Vila Velha. O registro foi feito pelas câmeras de segurança do condomínio. A área da piscina está vazia quando a estrutura cai. Na garagem, um veículo chega a se movimentar com a força da água. O imóvel fica na praia de Itaparica e os moradores tiveram que sair do prédio após o desabamento. Durante todo o dia, moradores do condomínio Parador buscavam malas com roupas e pertences para enfrentar os próximos dias fora de casa. É que a piscina do residencial que fica em Itaparica, Vila Velha, cedeu e fez com que cerca de 90 famílias precisassem sair dos apartamentos. A Ana Paula, que mora aqui há 3 anos, estava em casa quando o acidente aconteceu. Ela conta que nunca imaginou passar por nada parecido e diz estar vivendo um pesadelo. Estava no celular conversando com uma amiga e de repente eu ouvi um barulho horrível. Eu acabei não dando muita atenção porque eu estava concentrada na conversa com a minha amiga e aí minha campainha tocou, minha vizinha de porta falou: Ana, desce porque a piscina explodiu. E nisso que eu entrei no apartamento dela, eu já senti cheiro de gás subindo. E aí foi aquele desespero, a gente encontrou gente na escada, descendo, elevador. E em pouco tempo já estavam as 2 torres já evacuadas. Para mim é um pesadelo. Enfim, a gente está muito abalado, né? Parece que assim, a gente está em estado de choque. Os engenheiros do Conselho Regional de Engenharia fiscalizaram o local que desabou. De acordo com eles, a piscina do prédio apresentava algumas irregularidades. Toda a ferragem que dava suporte ao fundo, ela estava completamente oxidada. E nós temos que identificar se realmente foi o projeto que foi elaborado, ou a execução do projeto, ou a manutenção que faltou. Então são muitas variáveis que precisam de fato ser levantadas e esse momento ainda é cedo para nós apontarmos exatamente qual foi a causa. Técnicos da Defesa Civil também estiveram aqui no condomínio e após a construtora apresentar laudo técnico e de responsabilidade, dizendo que a estrutura não corre risco de cair, a orientação de evacuação do prédio foi retirada pelo órgão. Durante a tarde, o material para escoramento dos pilares de sustentação chegaram ao condomínio. Os moradores foram hospedados em hotéis da região, mas ninguém estava muito satisfeito com a mudança forçada. A gente sabe que foi uma área bem da piscina, uma área bem específica, mas mesmo assim a gente tem que voltar, se voltar tem que voltar com segurança, né? Nós entendemos que para voltar a se ocupar, tem que realmente se verificar a estabilidade. Houve um escoramento, né, já houve um escoramento em 2 pavimentos, mas tem que ser verificado se está estável de fato. Em nota, a construtora Argo, responsável pelo condomínio, afirma que prestou e mantém toda a assistência necessária aos moradores do prédio e que colabora com as autoridades e órgãos competentes. Afirmou ainda que a desocupação das torres foi orientada pela Defesa Civil de maneira preventiva até que todas as avaliações necessárias fossem realizadas. E a empresa garante que arcou com todos os custos dos moradores, inclusive com o hotel. Segundo a Defesa Civil, a estrutura da edificação não foi abalada, por isso os moradores podem voltar aos apartamentos. Com a taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo de 90%, a Secretaria de Saúde do Estado anunciou que em maio as cirurgias eletivas serão retomadas. Elas estavam suspensas por conta da ocupação de leitos nos hospitais que têm prioridade para o tratamento da Covid-19. O anúncio foi feito durante uma coletiva do secretário de Saúde do Estado. O retorno das cirurgias eletivas e também das consultas ambulatoriais, tanto na rede pública quanto na rede privada, está marcado para o início do mês de maio. A partir do início do mês de maio, serão retomadas as cirurgias eletivas não essenciais em todo o Sistema Único de Saúde, assim como o cesse da vigência da suspensão na rede privada do nosso Estado. Da mesma forma, as consultas ambulatoriais especializadas que foram suspensas também serão retomadas no início do mês de maio em todo o estado do Espírito Santo. A medida foi possível graças à tendência de queda no número de casos e de ocupação de leitos de UTI em todo o estado. Temos agora também a expectativa de que a redução da ocupação hospitalar dos leitos de UTI passe a cair. Nós temos aproximadamente 300 leitos livres de enfermaria no nosso estado. A redução da ocupação dos leitos de enfermaria já é uma realidade no estado do Espírito Santo. De acordo com a Secretaria de Saúde, também é possível observar sinais de queda no número de mortes. O comportamento da curva de óbitos, ele começa a demonstrar alguns sinais
de possível queda ao longo das próximas semanas. Nós entendemos que, ao cair em casos, cair a demanda de novos casos na rede de urgência e emergência, ao cair a internação nos leitos de enfermaria, ao começar os sinais também da queda da ocupação dos leitos de UTIs, também a queda dos óbitos ela é esperada ao longo das próximas semanas. O secretário destacou que essa estabilidade é resultado da quarentena adotada pelo governo do estado. Agora, uma nova preocupação da SESA é com a baixa quantidade de vacinas que tem chegado ao Espírito Santo. Apesar disso, uma boa notícia para manter a esperança. O número de mortes em idosos com mais de 80 anos caiu 46% no Espírito Santo. A mortalidade hospitalar entre idosos com mais de 80 anos já alcançou essa semana uma queda de 46% em comparação com períodos anteriores da pandemia. Então, a cada semana que avança, nós vamos tendo mais efeitos positivos por conta da cobertura da vacinação na população idosa no Espírito Santo. Olha, ainda na edição de hoje a gente fala como fica a vacinação aqui no estado com a chegada das mais de 70 mil doses e também o novo mapa de risco, viu? Essa semana você viu que no TN2 as decisões sobre a volta às aulas presenciais, né? A medida foi suspensa pelo Tribunal de Justiça, é que muitos pais, na verdade, são contra o retorno às salas de aula por medo da Covid. É o caso dos pais aqui, olha, do Gabriel. Ele tem apenas 14 anos, ficou mais de 40 dias internado e chegou a ser entubado devido à doença. Quem vê Gabriel assim nem imagina que os médicos deram a ele apenas 15% de chances de viver. O adolescente de 14 anos teve Covid-19 e ficou mais de um mês internado entre a vida e a morte. O médico passou para a gente que ele tinha 15% só de vida e que eles estavam fazendo tudo possível. Na primeira semana foi bem difícil, né? Os antibióticos ainda não faziam efeito. Em outubro do ano passado, ele teve sintomas leves do coronavírus. Ficou um pouco indisposto, perdeu o paladar e o olfato. Com apenas 14 anos, Gabriel foi entubado, teve infecção generalizada e passou dias na UTI. Foram 43 dias de angústia, medo e incertezas. Durante alguns dias ele teve uma melhora, no outro dia teve uma piora, então foi bem complicado. Vejo que ele foi um escolhido de Deus para sobreviver em meio a essa pandemia, né? Porque a gente vê todo dia notícias de muitas mortes, né? Muito desastre, muita tragédia, né? Família chorando. No hospital, o jovem não tinha noção da gravidade da situação e só lembra que sentia muito medo e muita saudade da família. Eu pensava mesmo em voltar para casa, porque eu já sabia que eu estava no hospital, mas eu não sabia que eu tinha ficado tão grave ao ponto de ter que entubar e ficar desacordado. Eu não escutava, não ouvia nada. Logo no início da pandemia, acreditava-se que crianças e adolescentes não pegavam Covid. Só que os dados da SESA mostram que mais de 35 mil pessoas de 0 a 19 anos já tiveram coronavírus. Atualmente, cada vez mais jovens estão morrendo por conta da Covid-19. Isso porque muitos não respeitam as orientações e não acreditam na gravidade da doença. Mas a médica explica que está cada vez mais frequente a infecção do coronavírus em crianças e adolescentes por conta das variantes. Temos visto muitas crianças também sendo diagnosticadas com Covid e é muito importante também para manter a prevenção das contaminações, que não se leve crianças para compras em supermercado, para passear em shopping e até para a gente também estar preparado para quando puder voltar às aulas a gente ter realmente o menor número de pessoas infectadas, porque quem tiver infectado não vai poder voltar às aulas. O Gabriel sentiu na pele a força que a Covid-19 tem e a família acredita que ele possa servir de exemplo para outras pessoas, para que elas se conscientizem e se cuidem. Para a gente foi uma surpresa, né? A sensação é horrível, como se a gente não pudesse fazer nada. Eu creio que é um exemplo que a gente tem que tomar muito cuidado, usar máscara, né? Não se aglomerar. Se prevenir, evitar de sair nas ruas, festa, praticar esses esportes na rua e jogar bola e ficar mais em casa mesmo, se cuidar. Não é porque é adolescente que está livre da doença, né?
Na atualização do painel Covid, gente, 81 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas e mais de 1.700 novos casos foram registrados. A gente tem a atualização aqui do painel Covid. O estado já tem 9.092 óbitos, 425.683 casos da doença desde o início da pandemia. A seguir, Serra começa a vacinação de professores na semana que vem. Aguarde, a gente já volta. Estamos de volta, vamos ver como é que está o vacinômetro. O painel foi atualizado no fim da tarde. Já constam aqui as novas doses que chegaram no Espírito Santo. Já é a 14ª remessa. O Espírito Santo, então, recebeu até hoje 1.064.020 doses, distribuiu 1.048.847, aplicou 637.260 primeiras doses e 189.936, isso segundas doses, viu? E será com essas mais de 70 mil doses que chegaram no Espírito Santo que a Serra começa a vacinação dos professores na segunda-feira. As doses também serão para dar continuidade à vacinação dos idosos com mais de 60 anos em todo o Espírito Santo. Mas devido à falta de vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde, é possível que a segunda dose de muita gente tenha atraso a partir da semana que vem. Mais de 70 mil doses da vacina contra a Covid-19 chegaram aqui no Espírito Santo na manhã desta sexta-feira. Assim que os imunizantes chegaram, já foram distribuídos para todos os municípios. Pela manhã, as doses foram enviadas para as regiões Sul, Norte e Nordeste. No período da tarde, a distribuição seria para a região metropolitana. O estado recebeu na manhã desta sexta-feira a 14ª remessa das vacinas contra a Covid-19. Dessas novas doses, mais de 2.000 serão destinadas à vacinação dos profissionais de educação. No município da Serra, a vacinação dos professores já começa nesta segunda-feira. A CESA também já planeja começar a vacinar outro grupo, o das pessoas com comorbidades. Mas tudo depende da chegada de mais vacinas. Para a próxima semana, não tem previsão de novos lotes. Semana que vem, possivelmente não receberíamos, a não ser que o Ministério alterne alguma questão, nós não receberíamos as doses da Coronavac. Portanto, esse grupo que está programado para a semana que vem teria que aguardar a vacina, chegar a vacina do Ministério para fazer o seu agendamento. Essa nova remessa também é para dar continuidade à vacinação dos idosos acima de 60 anos. Mas algumas pessoas enfrentam hoje em dia um atraso para tomar a segunda dose. Tivemos, por parte do Butantan, atraso na disponibilidade do IFA e da produção das suas doses, o que poderá acarretar, ao longo das próximas 3 semanas, uma suspensão do envio de doses do Butantan necessárias para poder seguir aplicando a D1 na população e também aplicar a D2 na população brasileira. Com a intenção de agilizar a vacinação aqui no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande visitou na manhã desta sexta-feira o Instituto Butantan, em São Paulo. Ele demonstrou interesse em comprar a Butanvac, vacina 100% brasileira. Olha, ainda sobre a vacinação aqui no Espírito Santo, a Secretaria informou que a maioria da população que se vacinou até o momento teve somente efeitos colaterais leves após a aplicação. Um recado importante é observar bem qual é a vacina que está sendo aplicada como segunda dose. É que 535 pessoas aqui no Espírito Santo tomaram a segunda dose trocada. E ainda não se sabe quais são os efeitos colaterais que isso pode causar, né? Então é importante ficar atento junto a quem vai receber a segunda dose, né? Já já a gente fala como é que fica o funcionamento do comércio aqui na Grande Vitória e o mapa de risco. O Corpo de Bombeiros realizou buscas hoje para encontrar a arma do crime usada para matar um casal em Santa Leopoldina. O suspeito do duplo assassinato participou das buscas. O suspeito chegou na delegacia de Santa Leopoldina por volta das 9 da manhã. Permaneceu no local cerca de 1 hora. Na saída, ficou calado. Seu José, por que o senhor fez isso? Conduzido em uma viatura da Sejus, José Carlos Marinho, de 36 anos, foi levado até o local onde ele indicou que jogou a arma do crime, o rio Santa Maria da Vitória. De acordo com um depoimento que José Carlos deu à polícia, logo depois do crime, durante a fuga, ele teria passado aqui por essa ponte que fica na localidade de Colina Verde. Teria parado o carro e jogado a arma do crime no rio. A polícia pediu o apoio do Corpo de Bombeiros para fazer buscas aqui no local.
A ponte de Colina Verde fica a cerca de 2 quilômetros do sítio onde morava o casal de idosos Marinelva Venturim de Paula, de 62 anos, e Dalia Tache, de 68. O duplo homicídio aconteceu no último domingo. Imagens de vídeo monitoramento cedidas pela polícia mostram o momento em que o autor do crime chega no portão do sítio. Marinelva e Dalia esperam pelo vizinho na entrada da casa. Eles conversam. Ao final do diálogo, José saca a arma. Logo depois do crime, é nítido que o suspeito segura a arma. Em seguida, ele foge. Um crime cometido com frieza e brutalidade. Ele mostra realmente que já estava premeditando ceifar a vida do Dali, e disso ele não se arrepende em momento algum, até porque ele diz, mataria e fugiria. 2 dias depois do assassinato, José Carlos foi encontrado em um local de difícil acesso, no município de Itarana. Se escondia na localidade de Pedra Alegre, na casa de uma irmã. O suspeito confessou o crime à polícia e disse que o motivo seriam desavenças entre ele e Dalia Tache. Ainda de acordo com a polícia, Marinelva foi assassinada apenas por estar junto ao marido no momento da execução. Marinelva e Dalia Tache moravam no sítio há cerca de 20 anos. Marinelva deixa 2 filhas. Parecia que ela sabia que ela estava se despedindo. Ela ligou pra gente, ela falou muito, ela não era de falar tanto, ela parecia que estava se despedindo, sim. Olha, segundo a Polícia Civil, a arma não foi encontrada e não haverá continuidade nessa diligência. No retorno do TN2, a gente mostra o novo mapa de risco e o funcionamento do comércio na Grande Vitória. É um instante só. Estamos de volta, já vamos mostrar para você o mapa de risco que vai valer na semana que vem. Já vou anunciar que a Grande Vitória saiu do risco extremo de transmissão da doença. Esse aqui é o novo mapa de risco. Nós temos 5 municípios em risco extremo, que são Mimoso do Sul, Domingos Martins, Santa Teresa, Ecoporanga e Pedro Canário. 50 municípios estão em risco alto e 23 em risco moderado. Se a gente comparar aqui os 2 mapas, olha, esse daqui é o da semana passada, 30 municípios estavam em risco extremo, agora caiu para 5. Importante a gente falar que aqui na Grande Vitória, né, não estamos mais em risco extremo, isso vale a partir de segunda-feira. E agora eu vou trocar de câmera, que eu vou chamar o Yuri Demuné, que acompanhou o pronunciamento do governador. A gente estava aqui com o Jornal no Ar e o governador divulgando essas informações, né, Yuri? Boa noite. Boa noite, Isabela. Deu uma atrasadinha hoje no pronunciamento, né? Mas que bom que deu uma melhorada no mapa e a gente traz as novidades aqui do comércio que passa a funcionar aqui na Grande Vitória a partir de segunda-feira. Segunda a sábado o comércio está liberado aqui na Grande Vitória e também em todas as cidades de risco alto. O horário de funcionamento é de 10 da manhã às 6 horas da tarde, no caso do comércio de rua, e também em relação aos shoppings, de meio-dia às 8 horas da noite, Isabela. Tem também uma novidade em relação aos restaurantes. Os restaurantes nas cidades com risco alto passam a funcionar de segunda a sexta-feira, de 10 às 8 da noite, e no sábado de 10 horas às 4 da tarde. Basicamente, as novidades do comércio são essas, passam a funcionar de segunda a sábado nas cidades com risco alto. Em relação ao transporte público, como vai ter atividade econômica no sábado, passa a funcionar o transporte coletivo do Transcol e também dos transportes municipais no sábado de 5 horas da manhã até as 10 horas da noite. Isso no sábado que vem, não no sábado amanhã, no sábado que vem, no outro sábado, o transporte volta a funcionar. O transporte interestadual também tem novidade, estava operando com 50% da capacidade, passa a operar com 75% nesse transporte entre estados, que vem do Rio de Janeiro, de São Paulo, aqui para o Espírito Santo. Também tem novidade com os bancos voltam a funcionar já a partir de segunda-feira nas cidades com risco alto e também as academias podem abrir, desde respeitando algumas regras, como um aluno a cada 15 metros quadrados no espaço. Isa. Então, gente, todas essas medidas que o Yuri anunciou, a gente reforça que são para os municípios em risco alto, incluindo a Grande Vitória, ou seja, dá uma aliviada um pouco aí, principalmente para o comércio, para o setor de bar e restaurante, né? Academia também, que estava pressionando bastante. A gente vê que o governo baixa esses decretos, toma essas medidas de acordo com a ocupação de leitos de UTI. A gente viu hoje no jornal, o Yuri também acompanhou o pronunciamento da Secretaria de Saúde, a gente está com a taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo de 90%. A população também colaborou bastante, né? A gente viu que houve um agradecimento por parte das pessoas que colaboraram. Yuri, eu acompanhei
teve uma visita. A taxa de transmissão, pode falar da taxa de transmissão, reduziu também, né? Caiu. Estava a cada 100 pessoas estavam infectando cerca de 130, agora está abaixo de 100 pessoas não chegam a infectar 100 novas pessoas, né? Então está abaixo de 1, é um dado positivo. Também tem redução no número de mortes, na taxa de ocupação de leitos. Tudo isso ajuda para que o comércio possa voltar aí na próxima semana, Isabela. O governador também visitou São Paulo, né? Foi fazer uma visita ao Instituto Butantan, que é onde é produzida a Coronavac, e ali ele intencionou ao governo de São Paulo, né, que tem a intenção de comprar 4 milhões de doses da nova vacina que está sendo produzida, que é a Butanvac. Então a gente vai torcer para que ela seja aprovada, né, futuramente pela Anvisa. Possa comprar. A gente, de repente, já está com essa reserva de 4 milhões de doses. Vamos continuar acompanhando aí a vacinação. Obrigada, Yuri, pelas informações. Uma boa noite para você, uma boa noite para quem está em casa também. É isso aí, a gente encerra o jornal agora. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Essas são as informações do TN2 de hoje. Amanhã mais informações, 12:30, viu? Um bom final de semana, até segunda-feira.